Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agora no Lourivaldão, Vasco e Sampaio Corrêa empataram em 0 a 0 pela antepenúltima rodada do Campeonato Carioca, faltando 2 rodadas aí para o fim da fase de classificação, e o Vasco se complica, mesmo estando ainda hoje na fase de classificação. O Vasco, na minha opinião, se complica porque eu acho que não consegue vencer Flamengo e Botafogo minimamente, porque se os adversários rivais locais botarem mesmo o time reserva, eu acho que o Vasco não terá condições de enfrentá-los de igual para igual. Então acho que o Vasco hoje, não digo que deu adeus ao Campeonato Carioca, mas ele dá uma distanciada da classificação aí. Hoje para mim tá 60% não classificação, 40% classificação, porque não pode perder ponto para pequeno, e o Vasco perdeu ponto para 5 times pequenos durante a fase de classificação. E nos clássicos, esse time aí do Vasco, eu não tenho expectativa que vá melhorar de nível com esse elenco. Então, vou falar desse jogo, vou falar da possível classificação, dos adversários que o Vasco vai ter pela frente, os 2 clássicos, depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos aí, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, o Vasco hoje fez uma partida, mais uma vez, pobre de criatividade, pobre de velocidade, e na falta de opções, o Vasco foi um time previsível e marcável pela equipe modesta, porém muito aguerrida do Sampaio Corrêa. O Vasco hoje, em algumas oportunidades do jogo, parecia até que estava goleando 4 a 0, porque era toque para o lado, toque para trás, uma sonolência nesse meio campo, uma passividade, um time que não conseguia dar 3 toques na bola assim com criatividade para chegar ao ataque. Então, primeiro tempo pobre, um time previsível, o nosso meio campo com Payet, Matheus Carvalho, Jair e Tietê não conseguiu municiar o ataque, composto por Zucarello e Verratti. Zucarello hoje que entrou no lugar do Alex Teixeira, e do Coutinho também, que tinha entrado na última partida, porque Coutinho machucado e Alex Teixeira não agradou. Sobrou para quem? Para o moleque da base, e o moleque da base foi um dos melhores do Vasco, para você ver a pobreza que é esse time do Vasco. O moleque da base, o Zucarello, foi um dos melhores do time, disparado. Não sei porque que ele foi substituído no segundo tempo. O Vasco perdeu um pouco ali de ímpeto ofensivo pelo lado dele, um ímpeto bem fraquinho, que era só ele que tinha mesmo ali de atacar. O Payet hoje eu percebi uma movimentação querendo o jogo, mas o corpo, como eu falei, o preparo físico não ajuda muito o francês, mas o Payet hoje se movimentou diferente, não foi aquele jogador passivão. Mas o grande problema do Vasco hoje realmente foi o sistema da linha de defesa, que o Piton mais uma vez foi muito mal. O Paulo Henrique um pouco melhor que seu companheiro de lateral, mas a dupla de zaga central mais uma vez deixou muito a desejar. O Lucas Oliveira falhou no primeiro tempo. O João Vitor toma um cartão amarelo idiota aos 2 minutos de jogo. Então, cara, compromete o jogo, compromete a confiança, compromete muita coisa num time que já vem com a confiança baixa. No empate com o Volta Redonda jogando pior que o Volta Redonda, na derrota pro Fluminense jogando muito pior que o Fluminense. Hoje o jogo foi assim, parelho. Só que o Vasco ser parelho com o Sampaio Corrêa, o que preocupa a torcida. Por que preocupa a torcida? Porque agora o Vasco, para se classificar, precisa de vencer pelo menos um clássico e empatar o outro. Eu acho muito difícil o Vasco conseguir tirar pontos vencendo os rivais locais, que estão muito acima. Mesmo o time reserva deles é melhor que o do Vasco titular hoje. Então eu acho muito complicado o Vasco conseguir essa classificação, já que está tudo embolado ali. Tem 6º, 7º colocado com 12 pontos, e o Sampaio Corrêa, que é um dos adversários do Vasco pela classificação, não joga mais clássico, não joga mais com um time grande nenhum, então tendo um pouco mais de favoritismo. A esperança é que os adversários pequenos não consigam vencer os outros pequenos, percam pontos para os outros pequenos, para o Vasco de repente aí com um empate, até 2 empates consiga classificação. Mas, cara, como eu falei, assim, a minha preocupação inicial do Vasco não é a classificação para o Carioca, apesar de ser importante para a Copa do Brasil, para classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. A minha preocupação com o Vasco é o jogo contra o União Rondonópolis na próxima terça-feira e a continuidade da temporada, porque esse elenco do Vasco aí é preocupante. A forma como se porta em campo, a falta de motivação, a falta de raça, a falta de vontade. É flagrante. A transmissão do Sport TV viu, quem tem 4 anos de idade viu, quem tem 15, quem tem 20, quem tem 50. Todo mundo vê que o Vasco está com uma criatividade, está com uma falta de vontade assim que dá gosto. E o Vasco não pode ter esse tipo de jogador, esse tipo de meio campo, esse tipo de pegada fraca, olhando o adversário jogar. Então isso é o mais preocupante. Vai enfrentar um Flamengo no próximo sábado, às 21h45, o horário também péssimo. Vai enfrentar um Flamengo 21h45, azarão total, que o Flamengo, vamos lá,
Flamengo não bota o time titular, porque tem outras preocupações, já tá de repente classificado aí para as semifinais. O Flamengo não bota o time titular. Se botar o time titular, galera, é torcer para não tomar uma goleada. Mas vamos supor que o Flamengo não bote o time titular, já vai ser favorito. Já vai ser favorito. O Vasco vai tentar um empate aí para tentar contra o Botafogo em São Januário na última rodada a classificação. Mas, cara, tu tem alguma expectativa vendo o Vasco contra o Volta Redonda, vendo o Vasco contra o Fluminense e vendo o Vasco hoje contra o Sampaio Corrêa, nessa pobreza, nessa falta de disposição, o Vasco tirando o ponto do Flamengo sábado que vem, independente do time do Flamengo que entre em campo? Eu não vejo possibilidade do Vasco arrancar ponto do Flamengo, é muito duro eu falar isso, que eu sou de uma geração, eu sou repetitivo, eu sou de uma geração que viu o Vasco bater no Flamengo demais, e eu fico vendo esse time hoje que não faz frente ao time, talvez, terceiro do Flamengo. O time do Vasco não faz frente ao terceiro time do Flamengo. O Vasco pegando um Flamengo, pra mim não tem mais essa de clássico é clássico, não tem mais isso. O Vasco entra todo borrado contra o Flamengo e o Flamengo entra tranquilão. Mas falando quanto ao jogo de hoje, que é o que a gente veio fazer aqui, mais uma vez, cara, o Vasco foi pobre na criação. O Paê cai pelo lado esquerdo, ele tentou jogadas, mas ele vai pro lado do Piton, o Piton se enrola todinho, o Piton dá o corredor. Pelo lado direito, o Zuccarello ficou preso na marcação no primeiro tempo junto com o Paulo Henrique, ainda assim foi um dos melhores. Então, cara, o meio-campo era quem que armava? Era o Hugo Moura que armava no meio-campo. O Jair tá completamente fora do prumo, o Jair tá em outra dimensão, eu não sei o que tá acontecendo com o Jair. Pra mim, como eu falei e repito, nunca foi esse jogador todo que a galera pintava depois que se contundiu. E o Tietê é aquele jogador, né, numa voltagem diferente, um pouco mais lento, mas que tem um toque de qualidade e que é um cara que parece que tem mais fôlego do que esse meio-campo do Vasco inteiro, porque parece que a preparação física do Vasco, o Tietê vem de uma preparação física de um Botafogo de 2024 ganhando tudo. Então, parece que a preparação física do Tietê é diferente. Então, outra coisa que a gente tem que ressaltar e ficar ligado é essa preparação física do Vasco. O time, mais uma vez, hoje, aos 30 minutos do primeiro tempo, já estava afogando já, cara. Afogando. Que isso? Como assim? E o físico hoje no futebol, a gente sabe que faz diferença. Então, uma partida hoje do Vasco, num segundo tempo, com um monte de alteração, ele tentou mexer, botou o Jean Davi, mexendo no Zuccarello, que eu não mexeria, botou o Maxwell Alegria no lugar do Tietê, botou o Matheus Carvalho no lugar do Jair, o Maxime no lugar do Hugo Moura, deu uma mexida geral e o Oliveira saiu machucado para a entrada do Lucas Freitas. Então, essa configuração do Vasco fez naturalmente o Vasco empurrar mais o Sampaio Corrêa para a defesa, mas uma empurrância sem organização. O Vasco empurra o Sampaio Corrêa sem organização nenhuma. A jogada continua sendo no verrete, cruzamento aleatório. E a principal jogada do Vasco, o único chute no gol que obrigou o goleiro Zé Carlos, o bom goleiro Zé Carlos deles fazer uma defesa, foi num chute aos 42 do segundo tempo do Jean Davi. Para você ver como o Vasco foi pobre e inoperante hoje durante quase o jogo todo. O Vasco fez ali uma abafa nos últimos 10 minutos, que era o mínimo que tinha que fazer, mas sofreu nos contra-ataques. O Vasco é um time completamente vulnerável, um time bagunçado taticamente, fisicamente um time morto e emocionalmente um time abalado. E, para mim, o que é imperdoável é a falta de disposição do Vasco, principalmente ali no primeiro tempo. O Vasco não teve disposição para brigar, pelo menos ali, dividir as bolas com o Sampaio Corrêa. Isso para mim é inegociável. O Pedrinho, que foi jogador, e o Felipe, que foi jogador, tem que observar isso, tem que chamar a atenção desses jogadores. Não é possível que o Vasco em fevereiro, dia 10 de fevereiro, já esteja morrendo, já esteja sem vontade de jogar, já esteja todo mundo entregando os pontos. É uma temporada inteira pela frente, cara. É uma temporada inteira pela frente. Esse time do Vasco já mostrou, já tá mostrando aí que a torcida vai sofrer de novo. Vai passar sufoco no decorrer do ano. Então o Vasco empata, um jogo fraco tecnicamente, um jogo que tinha que ser empate, 0-0 mesmo, ninguém teve grande chance de vencer. Agora pega um Flamengo no sábado, tranquilo, Flamengo super tranquilo, Flamengo sempre soberano em cima do Vasco, já virou rotina isso. Eu não consigo me acostumar, mas é a realidade hoje, infelizmente. E a esperança é que o Vasco na última rodada pelo menos vença um Botafogo, talvez reserva, aí, preocupado com a Recopa Sul-Americana. Na última rodada o Vasco vence um Botafogo reserva, mas assim, como eu falei, Campeonato Carioca para mim não vale de nada, mas seria bom o Vasco se classificar pelo menos para semifinais para garantir Copa do Brasil 2026, mas também não é a última possibilidade de garantir Copa do Brasil de 2026, pode se garantir na própria Copa do Brasil desse ano, no Brasileirão e alguns rankings de classificação aí que pode acontecer, até na Taça Rio mesmo, esse lixo de Taça Rio que é entre o quinto e o oitavo disputado aí depois das semifinais. Então é isso, galera. O Vasco pobre, o Vasco hoje, mais uma vez, decepciona a torcida, o Vasco hoje desanima a gente de novo, deixa a gente sem forças.
essa é a rotina. Então Vasco e Flamengo no próximo sábado, 21h45. Eu particularmente espero que o Vasco não tome uma goleada, mais uma vez seja humilhado pelo rival, segura ali de repente uma derrota por pouco, porque a diferença hoje é gigante. A diferença hoje de Real Madrid para sei lá, Bragantino aqui no Brasil. É muito grande a diferença, é absurda. Então o Vasco, de repente, segurando aí um empate contra o Flamengo, ou perder de pouco aí também, já para não ser humilhado, já para mim já tá de bom tamanho. Eu não espero nada desse elenco, sem contratações. Esse nosso diretor de futebol não consegue fazer nada, não consegue contratar ninguém. Pedrinho também continua dando apoio, mas não consegue contratar ninguém. E a esperança é que o Vasco melhore porque tem que contratar atacante. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!